Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos em Cristo, aqui diretamente do Estúdio 1 da TV Linhares, está no ar o programa Fala Pastor, amém? Peço licença a você, meu irmão, minha irmã, nesse momento, para a gente estar compartilhando, você que está nos acompanhando aí agora, está compartilhando com mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pela mesma graça, amém? Eu convido você a ficar conosco até o final desse programa. Enquanto isso, você vai clicando, vai compartilhando para alcançar mais pessoas. Nessa noite está conosco também nosso querido professor evangelista Jeremias. Paz em Cristo e boa noite, amém? Paz em Cristo, pastor Sérgio, graça e paz, você que está em casa. Estamos retornando aí, com a continuação da série As Sete Cartas das Sete Igrejas do Apocalipse. Lembrando que segunda-feira passada, tivemos um Fala Pastor especial com a apresentação do pastor Jonathan. Estamos retornando hoje, falando um pouco aí da continuação de falar a carta à igreja de Tiatira. Daqui a pouco nós vamos estar entrando para dentro aí. Glória a Deus. E você que está conosco, nessa noite também teríamos uma convidada, a cantora, que iria louvar nessa noite, mas houve imprevisto, infelizmente ela não pôde estar conosco, mas eu peço a você que continue conosco até o final do programa, amém? Neste momento, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de orar por você, pela sua casa, pela sua família. É tão importante a oração, porque é através das orações que nós conseguimos alcançar a Deus, amém? Oremos nessa noite, nesse início de programa tão maravilhoso. Pai amado, Pai querido, neste momento te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor tem nos proporcionado sobre a face da terra. Está no ar o programa Fala Pastor, onde nosso objetivo, ó Deus, e o intuito é levar a palavra do Senhor, transmitir essa palavra a mais pessoas, para que a mesma possa ter, Senhor, o ensinamento que o Senhor tem nos ordenado. Deus alcance cada um que neste momento nos acompanha através dessa transmissão, cada pessoa que parou o seu tempo, parou as suas atividades, para nos acompanhar e participar, Senhor, deste programa. Que o Senhor possa estar abençoando sua casa, sua família, que o Senhor possa estar projetando do céu bênçãos sem medida na tua direção. Continue conosco até o término, meu Deus, e receba toda a adoração que é dada ao Senhor. Obrigado por tudo, continue conosco, em nome de Jesus. Amém? Amados irmãos, eu desde já gostaria de deixar um abraço bem apertado aí a todos os irmãos em Cristo aí do nosso ministério Nova Israel, e toda a cidade de Linhares também. Que Deus abençoe você que tem sua religião, nós respeitamos qualquer religião, não pregamos placa, mas o nosso intuito é transmitir uma palavra de Deus até a tua casa. Nós somos ali do Ministério Nova Israel, localizado na Avenida Presidente Café Filho, no bairro BNH, número 877. Nosso dia de culto é terça-feira, culto de ensino, com o nosso professor, Jeremias, que se inicia às 19h30. E na quinta-feira, quinta da vitória, um culto a todas as idades, a todo tipo de pessoas com suas crenças. O culto é para levar a palavra de Deus. O nosso intuito é adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E aos domingos, que o nosso culto começa às 18h30, com término às 20h, que é aos domingos, culto da família. Então, eu convido você desde já a participar conosco aí, nossas atividades, que eleva e glorifica o nome do Senhor Jesus. Você, seus amigos, seus vizinhos, são nossos convidados especial. Nessa noite também eu deixo um abraço aos irmãos que estão à distância, que sempre têm nos acompanhado, talvez não sempre ao vivo, mas depois que o programa continua rodando no sistema, que acompanha, manda assim, parabéns pelo programa, onde a palavra de Deus alcança muitas vidas. Eu deixo um abraço aí para o nosso querido ali, irmão Adalberto e família, na cidade de Anchieta. Que Deus abençoe. E outros irmãos como Edmilson Marques ali em Minas Gerais, Darlan na Bahia, Alessandra, Cláudia, Alex. Então, um grande abraço aí para essa galera aí que acompanha e transmite também o Evangelho através desse programa. Deus abençoe a todos. Amados irmãos, você já viu muitas vezes as pessoas chegam... Eu já ouvi algumas vezes pessoas que muitas vezes têm uma caminhada longa dentro do ministério. Outros continuam ainda com a caminhada de servir a Deus, com suas pelejas, suas lutas, suas batalhas travadas. Mas em determinado ponto da sua vida, na maioria das vezes, chega a dizer assim: Deus esqueceu de mim. Deus não está vendo o que está acontecendo comigo. Deus está distante de mim.
Eu vejo nesse cenário que muitas pessoas, às vezes, se esquecem e não têm a dimensão do quanto Deus é fiel, vê tudo, sabe tudo, está em todo lugar, em todo tempo. Pessoas que muitas vezes têm a marca de traumas, são pessoas muitas vezes revoltadas, que não abrem um pouco o entendimento. São pessoas muitas vezes que são amarguradas de espírito, que lançam as palavras que não convém lançar, diante de um conhecimento que a Bíblia nos ensina. Deus está o tempo todo do lado do seu povo. Então, e tem pessoas que se apegam na força do seu braço e tentam resolver as questões, né, da vontade própria que se tem. Isso leva, muitas vezes, numa blasfêmia, pronunciar palavras que desagradam a Deus, por falta de ter sabedoria, entendimento, conhecimento. E justamente nosso programa, né, evangelista, é levar uma palavra de ensinamento. Exatamente. Né? A Bíblia é para todas as áreas, a Bíblia. Não tem uma instrução maior do que a palavra de Deus, né? Então, toda a instrução nós temos em mãos, a gente não sabemos usar algo tão poderoso como a Escritura. Pois é, e aí eu vejo as pessoas lançar a palavra dessa forma, né? É que Deus me esqueceu, Deus não gosta de mim, eu estou vendo tais situação, mas porque muitas vezes as pessoas também, elas querem ser agraciadas no momento que elas acham que tem que ser, né? Quer ser abençoada da forma que elas desejam, da forma que elas lançam, da forma que elas projetam. E o tempo de Deus não é o tempo do homem. O olhar do homem é totalmente diferente da forma que Deus vê as coisas. Então, quero dizer para você que muitas vezes você tem lançado esse tipo de palavra, né, que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, que Deus não está vendo, que Deus está à distância. Aquieta teu coração, confia no Senhor, Deus vê tudo, sabe tudo, está em todo lugar, em todo tempo, e principalmente está do teu lado. Aprenda a confiar no nosso Deus e descansa o teu coração. Se a luta está vindo, se o problema está grande, Deus sabe como trabalhar. Muitas vezes Deus usa uma situação, um cenário de dor, de desespero, de luta, para tentar chamar a tua atenção. Inclusive, nós, questão de sofrimento, provação, nós falamos sobre isso aqui quando estava falando sobre a carta Esmirna, né? E bem colocada. Muito bem colocado. O vídeo já está bem, já disponível já no YouTube. É bom sempre dar uma olhadinha, porque é uma orientação muito boa que as pessoas às vezes não têm sobre por que sobrevêm as coisas sobre a nossa vida, dor, sofrimento, porque as pessoas não sabem qual é a resposta, não sabem nem como orar diante de uma situação dessa e acaba falando coisas que não deve fazer, faz orações que talvez não devem ser feitas dentro desse quadro. Então, é por isso que é importante a orientação bíblica. Por que sobrevém, qual o objetivo que Deus cerca a gente por essa situação e permite. Então, por isso que é bom a orientação bíblica. O que a Bíblia fala sobre isso? Então, nós falamos sobre isso muito amplamente aqui, está já disponível no YouTube lá, nós falamos sobre a carta à igreja de Esmirna. Então, está tudo bem explicadinho, já está disponível no canal TV Linhares, no YouTube, lá na playlist Fala Pastor. E no dia desse programa, nós fizemos muito sobre essas coisas e esses fatos acontecidos, né? E hoje nós temos que entender que pessoas que estão em nossa volta estão o tempo todo observando, principalmente para nós, servos de Deus, que forma nós estamos se comportando ou que tipo de testemunho estamos dando diante de provações. Pelo fato das pessoas não ter raízes hoje, não se aprofundar dentro do conhecimento bíblico, qualquer luta gera desespero na vida de muitas pessoas. E eu estou falando de pessoas que estão dentro da igreja, estou falando de pessoas que vivenciam o evangelho há um bom tempo, mas por coisas pequenas demais, acaba lançando palavras, aí o ímpio vê um cenário desse, aí coloca uma situação difícil. E eu sou prova viva disso. Antes desse entendimento, eu tinha uma maneira de expressar diferente do que hoje. Hoje, com esse entendimento a respeito dessa situação, eu sei me portar e o que eu devo fazer durante essa... Quando vem a aprovação e aquele negócio também, quando você sabe como proceder, vai diminuir a prova. Porque se Deus tem um objetivo, quando sobrevém essas coisas sobre a nossa vida, como a gente vai proceder, vai diminuindo a prova, uma hora vai cessar. Mas enquanto a gente está dentro desse cenário, a gente não sabe como lidar, é igual quando a pessoa está, por exemplo, morrendo afogada, não sabe como reagir na hora ali, então fica muito com aquele medo, aquela angústia, acaba morrendo justamente por causa disso. Mas se para pensar um pouquinho, se saber o que vai fazer, aí é possível sobreviver, com uma casa pegando fogo. Então, tudo tem que ter um momento que você tem que saber o que fazer dentro da situação. Então, quando você sabe exatamente o que você deve fazer, você certamente vai passar, você não quer dizer que a prova não vai vir. Ela vai vir porque é um fato.
Né? O próprio Jesus disse que nós somos coparticipantes do sofrimento dele, então não adianta fugir. Mas o problema é como você vai passar por lá. De que forma vai enfrentar De que o problema? forma? Então, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia explica e ensina. Então, você tendo esse conhecimento, você vai conseguir passar lá em paz. Entendeu? A dor diminui. Mas você entrando dentro daquilo que Deus quer que a gente faça no meio dessa situação. Então, você vai perceber que vai ser um antes de você e um depois. Você pode até contar o testemunho. Nossa, eu passei por tanta prova, não sabia como passar, eu sofria. Né? Aí depois, não, eu consigo passar por paz, agora com paz. Agora eu sei como passar, então não tem mais sofrimento, essa dor mais que tinha antes. Então a prova vai diminuindo e você, mesmo quando vier, você vai saber lidar e vai saber como passar e sair dela. O conhecimento gera uma base de informações que vai te dar uma você se fortalece, de tomar decisões, né? Exatamente. E aí eu vejo pessoas colocando Jesus em segundo plano, porque se eu tenho uma ação imediata em cima de uma situação que talvez seja desesperadora, eu vou colocar o quê? Eu acabo colocando Deus em segundo plano e deixo o desespero tomar conta e quero agir por conta própria. Ainda quero sobressair na razão que o milagre tem que ser eminente à minha vontade. Então, amados irmãos, nesse início de programa, eu trouxe ao meu coração uma reflexão para que você tenha mais assim, estrutura, paciência, sabedoria e tenha perseverança de aprender dentro da palavra, assim como esse programa leva a ter você conhecimento riquíssimo de como se estruturar dentro do Evangelho, como se estruturar em ambientes que também não só tenha pessoas evangélicas, como você vai ter a estrutura da sua vida espiritual. Porque a nossa batalha hoje é espiritual. E eu vejo pessoas que conhecem o Evangelho se desestruturando por poucas coisas, com bem poucas coisas mesmo. E isso é perigoso, porque daqui a pouco, é por isso que vemos o cenário aí de muitos cristãos hoje num quadro desviado, né? Tá aí lançado. Justamente por causa disso, a falta de estrutura para poder entendimento, porque na verdade a estrutura vem a partir do entendimento. Exatamente. Então o fundamento pode ser qualquer fundamento, mas se não tiver uma estrutura sólida, ele se racha, se parte e a pessoa acaba se destruturando. É como aquele que constrói a casa sobre a areia, né? Não tem estrutura, afunda. Então assim, deixa Deus ser glorificado através da tua vida. Deixa o nome de Jesus ser glorificado através de você. Enfrente as provações sem ter que reclamar, sem ter que estar murmurando todo o tempo. Aprenda com Jesus como lidar com cada etapa da sua vida como um aprendizado, um fortalecimento, um crescimento espiritual. Então, nessa noite, nós estamos aqui como boca de Deus para fazer você ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Todos nós temos provações diárias. Isso é fato porque Jesus já tinha nos alertado. E a tua vontade, a minha vontade, não, isso não quer dizer que é a vontade de Deus. Deus vai agir no seu determinado tempo. E quando eu e você não souber de que forma, como abrir a boca para se expressar, é melhor que fique no silêncio por um período e fale com Deus. Peça orientação a Deus, peça orientação ao Espírito Santo, que Ele vai te conduzir. Mas aprenda a fazer as coisas certas, até porque nós temos que ser testemunhos vivos diante de uma geração, diante de um tempo, que o tempo está aí, muitas pessoas hoje já andam duvidando, porque o Evangelho está tão assim, sabe, agredido, o Evangelho envergonhou muito o Evangelho a algumas pessoas. Com isso, nós perdemos o crédito. Então, por causa de uma, duas ou três, ou a minoria, o Evangelho está num escândalo. E nós que pregamos a palavra, procuramos ter um ensinamento, para que você aprenda a ter uma estrutura, para que tua família aprenda a viver, por falta de sabedoria, acaba perdendo as estribeiras e fazendo muitas coisas que desagradam a Deus. Então, se fortaleça, aprenda com Jesus, tenha aí uma estrutura fortificada no poder do Espírito, mas o importante é conhecimento. Ter conhecimento e usar sabedoria. Porque não adianta também ter conhecimento se não tem sabedoria, né? Tem que ter sabedoria para utilizar o conhecimento. Tem isso também. É isso aí. Sabedoria e conhecimento, amado. Tem que andar junto. E não se prostrar. Sempre de pé, de cabeça erguida. Então, que nessa noite Deus possa estar falando no teu coração e Jesus te ama. Jesus te ama. Nós não estamos imunes a nada. Jesus te ama porque Ele ressuscitou dentro dos mortos para te garantir vitória e um tempo novo, mesmo com luta e com dificuldade. Mas você é mais que vencedor. Você e sua casa em Cristo Jesus. Nessa noite eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2, voltando ali, né?
É a terceira parte já. Hoje eu Terceira creio que a gente parte. termina, porque o contexto é muito longo, né? Desse período. Eu vou até explicar que é o período de 1000 anos, então é por isso que o contexto aqui é bem amplo, né? E o bom é que nós também não temos pressa, que para você Sem possa pressa entender, nenhuma, né? com Nós estamos aqui certeza. no tempo de Deus para que você entenda. O bom é que você entenda aí. Então agora a palavra é com o nosso professor evangelista Jeremias. Lembrando que amanhã temos culto aí de ensino também, com o nosso professor aí. Então nos acompanhe aí em nome de Jesus, amém? Amém. Hoje nós vamos tratar de um assunto sério. Glória a Deus. Lembrando que nós estamos aí numa série de mensagens falando sobre as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Lembrando que essas cartas são proféticas, né? Se você olhar somente pelo contexto, não, o que aconteceu, porque existe ensino, se fala que isso já aconteceu. Não, já aconteceu no primeiro século, já aconteceu na igreja lá, mas existiam muitas outras igrejas, né, no primeiro século. Então não são só essas 7. Ou seja, tinha a igreja de Colossos, de Tessalônica, na Galácia, então tudo aquilo que as cartas de Paulo direcionadas às outras igrejas. Então, tipo assim, se for direcionado só para essa igreja, então quer dizer que Deus escolheu, Jesus escolheu algumas e deixar as outras? Não. São 7 cartas, ou seja, são 7 igrejas que situadas em cada cidade que é mencionada, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 escolhidas a dedo. Por quê? Cada carta dessa, cada igreja dessa vai representar, né, um período em que a igreja ia passar. Então Jesus ele ia, dentro desses 7 conteúdos aqui, 7 cartas, 7 períodos, ele ia alertar a igreja, ó, isso, nesse tempo vai acontecer isso. Então já alertando. Então aquele que vencer tal situação, aí ele fala um galardão, né? Em Éfeso aconteceu ali no finalzinho do primeiro século, né? Esmirna foi a igreja do período do segundo século, foi o maior tempo de tribulação. Foi um século praticamente de tribulação que a igreja foi castigada mesmo, né? E em Pérgamo, a igreja fraca, né? E então o Império Romano, na pessoa de Constantino, iludiu a igreja e entrou para dentro da igreja e levou o joio tudo para dentro ali para se cumprir aquela parábola. Complicou a situação, na verdade, né? Cumpre aquela parábola do trigo e do joio, que foi naquele momento que se cumpre ali. Quando, o tempo que não tinha apóstolo mais, por isso que diz lá na parábola do joio e do trigo, que quantos homens, os donos da seara, dormiram, ou seja, os apóstolos morreram, foi que a igreja ficou praticamente sem liderança. Lógico que existia ali a era da patrística, né, que surgiram alguns homens, né, como Clemente, outros, Agostinho também que veio, mas todos foram mortos, né, por causa de tentar trazer, de resgatar os ensinamentos dos apóstolos que se perderam. Né? Então, Constantino entrou com todo o joio e houve o casamento ali. Pérgamo significa caminho do casamento. Então, a própria palavra Pérgamo já está falando desse dizendo, tempo, desse né? momento. Foi justamente na época que a igreja casa com Roma e daí para frente só degradação. Né? Então, depois de sair ali da igreja de Pérgamo, que houve esse casamento, né, começou a surgir pessoas abaixo da liderança de Constantino. Né, que as obras, multiplicaram aquelas obras, mas não as primeiras obras, mas as segundas obras do primeira época, primeira etapa, se multiplicaram, as obras sem Cristo. Doutrinas, né? que eles criaram, na verdade, né? Exatamente. Então, as doutrinas dos nicolaítas, que era apenas apareceu algumas pessoas que eram trazendo no primeiro século, aqui já é doutrina já. Nessa época aqui, da igreja de Tiatira, né, que significa sacrifícios, e foi a igreja chamada igreja medieval. Né, se você pesquisar lá, você vai saber que a igreja medieval, depois que a igreja caiu, surgiu a igreja romana, que é o casamento da igreja, antiga igreja cristã, né, que houve o casamento, a igreja romana, que todo mundo conhece, que é a igreja católica apostólica romana. Né, não tem como fugir isso, mas é histórico, é um dado histórico, né, que houve esse casamento, e a igreja então prevaleceu. A igreja cresceu, foi sendo instituído pessoas, né, e a pessoa começaram a ter domínio sobre o povo. O próprio Constantino, ele dominava a igreja. Tudo que passava, a igreja, antes de tomar alguma decisão, tinha de procurar Constantino, o imperador. Olha como que a igreja perde o senhorio de Cristo e se submete ao Estado, à política, tendo na pessoa de Constantino, governando praticamente a igreja, né? Tanto que no primeiro século ali, no terceiro século, em 325, houve o primeiro concílio, chamado Concílio de Nicéia. Houve uma grande reunião ali, o Constantino era o líder, daí, já imaginou um negócio desse? A igreja sendo governada, e quem era mais praticamente o pastor era Constantino, o imperador romano. É brincadeira? Então, para você ver como que a igreja caiu
totalmente submissa ao Império Romano. Ou seja, perdeu o senhorio de Cristo a igreja. Né? Então, nós começamos falando da igreja de Tiatira, em Apocalipse 2, versículo 18, já explicamos alguns pontos aqui, né? O ruim é que nessa perca, o período que ela cai, aumenta ainda agora mais a dificuldade do povo, né? Porque não tinha aprendizado do céu. Né? Exatamente. É Exemplo, porque, de heresia. como ainda a igreja romana juntou os livros, né? É por isso que sempre fala que a igreja romana falou, não, foi nós que unimos a escritura. Fizeram da política, na verdade, né? Dá pra entender. Sim, não tinha a Bíblia igual nós temos na mão, conjunto de livros. A Bíblia significa biblioteca, não tinha ainda junto, tinha ainda cópias de manuscritos originais e alguns originais, que houve a tradução do quarto século, Dom Jerônimo traduziu a escritura a hebraica e a grega, né, que é o Antigo Testamento e o Novo. Só entender um pouquinho de casa aí. Isso, né? Dom Jerônimo que traduziu, depois que a Igreja Romana uniu os livros e as cartas, trouxeram algumas de lá também, né, que é Eclesiásticos, Doutrina de Salomão, Judite, Tobias, né, Macabeus, e foi introduzindo também, não era para ter colocado, né, todo mundo sabe que não tem, foi inspirado aqueles livros, foi histórico, são livros históricos, sim, mas se não for inspirado, tem muita coisa lá, então, que não vai bater com a escritura normal, fora, entendeu? né? Então, tipo assim, conceitos meramente particulares, eles introduziram 7 livros a mais. Né? Então, ao traduzir para o latim, Dom Jerônimo traduziu, e logo depois vem João Ferreira de Almeida e traduz. Então, algumas coisas do judaísmo, né? O altar. Por que a plataforma é chamada de altar? Lembra que todo mundo sabe que o altar no Antigo Testamento era o altar que era sacrificava os animais, né? Então tinha um significado. Por que eles trouxeram de lá para cá? Justamente porque eles pegavam o pãozinho, né, que é Santa Ceia, aquela hóstia, aí eles planejavam o altar, e aí eles oravam ali, e tinha a doutrina da substanciação. Eles oravam ali em cima daquele altar, é como se aquele pãozinho se transformasse no corpo de Cristo, é como se estivesse imolando Cristo de novo. Nossa, porque a Santa Ceia, no geral, não é somente o pão e o vinho, né? Seria uma festa. Na verdade, o pão e o vinho é apenas um símbolo, mas a partir do momento que a pessoa vai orar, agora não é mais pão, é o corpo. Já é o corpo. Então, tipo, tá como se estivesse imolando. É por isso que eles trouxeram a imagem do altar de novo, a imagem do sacerdote, muitas coisas, por essa razão, e por isso que chegaram até o dia de hoje. Tanto é que as pessoas que me perguntam quem são os sacerdotes, eles falam, não, são os pastores, são os líderes, mas não. Pedro fala que nós somos uma nação de sacerdotes. Todos nós somos uma nação de sacerdote, não é um só. Então, muitas coisas foi trago de lá. Se eu fosse para enumerar a quantidade de falsas doutrinas que foi nesse período, eu ficaria aqui praticamente a noite toda. É por isso que o problema é que ingere na mente de muitas pessoas que ainda conseguem carregar esse ensinamento antigo. Né? Chegou até nós em forma de doutrina, então trouxe muitas coisas do judaísmo para dentro da igreja. E aí não abre o entendimento de algumas pessoas, né? Exatamente. Então, agora pensa comigo, 1000 anos essas falsas doutrinas governando e ninguém poderia falar nada. E também não tinha nem como refutar sem Bíblia na mão. E gerava medo também que vem encarar, né? Exatamente. Tanto é que tudo, até a própria salvação passava pela igreja. Ninguém poderia ser salvo se não passasse pela igreja. É como se tivesse um tribunal entre eles. Exatamente. Então, casamento só era válido se fosse pela mão do sacerdote. O sacerdote, na ideia deles, foi ali que nasceu o casamento religioso, que não existia ainda. Não existia, não. Então, a partir dali, só pode ser abençoado por Deus e ser válido o casamento se for eles que orar. For eles que abençoar, se eles for um intermediário. Né? Então, nesse meio tempo aí, muitas coisas aconteceram. Foi um período completamente de trevas mesmo. Né? Aí nós falamos aí, né, das obras, já falamos amplamente, 2 segunda-feiras. Aí nós chegamos aqui, ó,
versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, vírgula, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Vê que Jesus agora ele traz a figura de Jezabel. Mas, entendeu? Porque, ó, quem era Jezabel? Todo mundo sabe quem era Jezabel, né? Que Jezabel teve aquele casamento ilícito com Acabe, que Acabe era um rei de Israel. Né? Então, ela para ele liderar o povo. Quando ele traz e casa com essa mulher Sidônia, pagã, ela própria estava governando já Israel. Ela era uma líder nato, né? Aí, quando ela veio, ela trouxe o quê? Os ídolos. Aí começou a construir templos de Baal. Então, o próprio Acabe já estava se submetendo já à idolatria. Né? Então, a Jezabel, ela é uma mulher que estava seduzindo o povo à prostituição espiritual. Porque, de todas as formas. Né? De todas as formas. Então, por isso que eu falo, quando tolerares que essa mulher, Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza. Por quê? Essa igreja, ela se declara profetisa de Deus. Mas o texto fala, não, mas não foi Cristo que levantou ela. Essa igreja, né? Constituiu profeta. Ou seja, se declara profetiza. Ou seja, nesse meio tempo aí, desse período, a igreja se declarava a boca de Deus sobre a terra. É a boca de Deus. Então, por Jesus fala, traz essa imagem lá, e todo mundo sabe que durante esse período, quanto de idolatria entrou no seio da igreja? Foi trazendo, quando Roma casou com a igreja, Constantino trouxe os ídolos tudo para dentro da igreja. Ele aproveitou a oportunidade, na verdade. Ele aproveitou. Lógico que Satanás não ia trazer os ídolos. Estratégico, né? Exatamente. Não ia trazer os ídolos para dentro da igreja. Eles iam trazer e colocando uma roupagem de cristã. Ia trazendo a deusa Ísis pagã lá. Ia dando identidade. Ia dando nomes. Ó, aqui é Maria. Aqui é Maria, Jesus. Aí ia falando, esse aqui é o apóstolo Paulo. Ia trazer para dentro da igreja. Quando a igreja foi perceber, já tinha totalmente apostatada da fé. Né? Então você viu que como ele traz a imagem lá para cá, para falar, ó, da mesma forma que a imagem de Jezabel está aqui, esse espírito de Jezabel tomou essa igreja aqui de tal forma que se declara profetiza. Né? E daí então, quantas prostituições espirituais surgiu de lá para cá? Porque quando a pessoa, isso aqui pode trazer para o dia de hoje, está pior. Né? Se for trazer para o dia de hoje, está um pouco pior. Porque tudo aquilo que foge da Bíblia não é eu falar de Deus. Eu tenho que olhar. A Bíblia é o falar máximo e final de Deus na terra. Né? Vamos ler o texto aqui em Jeremias 14. Você vê como que o negócio era pesado, essa questão de idolatria. E como que Deus ele reage nessa situação. Né? Jeremias 14. 14, versículo 13. Então disse eu, Senhor Deus, aqui é Jeremias falando, então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeiramente paz nesse lugar. Lembrando que esse contexto de Jeremias aqui é bom lembrar, antes de falar do versículo, um contexto geral que Jeremias está profetizando que Babilônia ia invadir Jerusalém. Ele está falando, a Babilônia vai vir, vai ver guerra e tal. Já falava, já alertava. Né? O ministério de Jeremias nessa época foi abrir os olhos do povo lá, que estava sobrevivendo um juízo sobre ele. Ele ia lá e falou, a Babilônia está vindo, os caldeus estão vindo, Nabucodonosor está vindo para destruir Jerusalém. Mas só que o juízo era iminente. A única coisa que Deus mandava Jeremias falar para o povo e para o rei, principalmente, falou, não resiste. Se vocês quiserem viver, então segue eles, não lute. Eles tinham duas opções. Fique neutros, né? Porque o juiz ia vir, eles não iam conseguir vencer a Babilônia sem Deus. Eles não iam conseguir. Porque já estava entregue praticamente a idolatria. Então Deus falou, está vindo um juiz sobre eles. E Jeremias está lá, não está vindo, vai ver guerra, vai ver espada. O que os falsos profetas estavam fazendo? Se levantando. Aqui, ó. Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, não vereis a espada. Olha só, não vai ter paz. Esse negócio que Jeremias está falando é mentira. Eles tentavam tranquilizar o povo. Muda a voz de Deus. Tempo que o engano, eles vai sempre em oposição àquilo que Deus fala. Isso vem lá de Gênesis. Lembra que Deus falou lá dessa ave não comereis, porque do dia que comereis, do dia que tu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. E a serpente diz o quê? Não vai morrer. E veja que sempre que o engano, ele sempre vai em oposição àquilo que Deus fala. Deus fala de um jeito, o inimigo vem e transforma em outro. Muda o falar de Deus, né?
Eu falo, não vai ter espada, e nem vai ter fome, mas vos darei verdadeira paz nesse lugar. Ué. O espírito enganador é terrível. E Jeremias, não, vai ter guerra, vai vir espada, vai ter fome. Não vai ter. Né? 14, dize-me, ó Senhor, os profetas profetizaram mentiras em meu nome. Nunca os enviei, ó Deus fala, nunca os enviei. Né? Nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, adivinhação, vaidade, o engano do seu íntimo. São os que eles profetizam. Tudo que essas profecias, que são tudo em oposição a falar de Deus, é tudo coisa cabeça, coisa vã, coisa que sobrevém, tudo vai adicionando para Deus. Não, foi Deus que falou, foi Deus que mandou. O nome de Deus, na verdade, né? Exatamente. Então, por que o entendimento da Escritura? Porque tudo tem que passar pela Bíblia. É verdade. Infelizmente, hoje se levanta um, fala, não, Deus mandou falar, a pessoa logo já se submete. E por outro lado, a palavra mesmo afirma cuidado de que forma está usando o nome de Deus. Né? O próprio Deus alerta para não usar o nome dele em vão. O que quer dizer falso profeta? Existe o profeta e o falso. Se o profeta, que é o porta-voz de Deus, ele vai falar aquilo que Deus fala. Transmitir o que Deus está ordenando. E o falso profeta, verdade, ele vai mudar ele a fala. Ele Exatamente. cria. Ele torce ou seja, por falar. Hoje nós vemos muitas pessoas que têm vontades próprias, mas usam o nome de Deus. E são muitas delas. E, infelizmente, as pessoas eles costumam dar mais crédito a isso do que a Bíblia. Aí ele falou, não, mas se alguém usar o nome de Deus e falar que está falando comigo, não, tudo bem. Mas o que vai ser o falar final é a Bíblia. Foi o que Deus já deixou escrito, né? Exatamente. Você quer ver aqui, ó? Olha aqui em João, só voltar atrás aí. Ó. Olha o que João fala aqui no capítulo 4. João 4. 1 João 4. João 4. Ó, filhinhos, versículo 4 em diante. Filhinhos, vós sois de Deus. João falando, escrevendo na igreja, né? Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Eles quem? Os falsos profetas. Por essa razão, falam da parte do mundo. Se eles nunca vão falar a verdade. Se eles procedem do mundo, ele nunca vai falar nada relacionado a Deus. Não tem nada do céu para poder passar para alguém, né? Exatamente. Essa que é a realidade. Fala da parte do mundo e o mundo os ouve. Ou seja, aquele que já pertence ao mundo, eles vão dar um crédito. Né? Aí ele vai falar, nós somos de Deus. Olha, nós aqui é a relação, se ele está escrevendo na igreja, ele está falando, nós apóstolos. Né? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Olha, nos ouve, apóstolos. Ouve os apóstolos. Né, da palavra de Deus. Exatamente. Aqueles que nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Né? Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Você veja que tem o falar apostólico. Aquele que quer proceder concernente à verdade, à palavra de Deus, eles ouvem os apóstolos como? Analisando as escrituras, principalmente as epístolas, que é o falar final de Deus, são nas epístolas, nas cartas. É verdade. Né? Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Nisto como? Analisando a escritura, analisando a voz apostólica. Tanto é que a igreja do primeiro século sempre lembra isso, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles iam lá ver o que estavam falando e buscavam, né? Exatamente, então eles zelavam. Então, nas escrituras. Tudo tem que ser passado pela escritura. A escritura é o falar máximo de Deus sobre a terra. Então, se Deus ele falou aqui pelos apóstolos, e os apóstolos eles legaram esse falar de Deus, de Cristo, que eles receberam todo o ensinamento deles, foi de Cristo que ensinou. E o falar de Cristo é o falar de Deus, ou seja, são dois falares, o falar de Cristo é um, o falar de Deus é outro, o falar dos apóstolos outros não. Todos eles seguem essa linhagem. Deus falou no Antigo Testamento, aí vem Cristo, que é enviado do Pai, e traz de novo o falar de Deus. E ele deixa para os apóstolos dar essa continuidade de levar esse falar de Deus, essa doutrina pura de Deus, nesse falar mais de Deus, deixou para os apóstolos. E agora nós, do lado de cá, temos que ter o quê? Comunhão com os apóstolos. É por isso que eu vejo que a humanidade hoje tem dificuldade de gastar o tempo na palavra. Quer pegar tudo prontinho, alguém que vem lá para cá, eles acham que tem bagagem, vai colocando na mente, vão acreditando e dá nisso aí. É por isso também que a gente vê tanta divisão, né, na igreja, porque se a igreja não tiver um fundamento sólido na palavra, é igual o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 4, versículo 13 em diante, fala que se a igreja não tiver essa unidade, na verdade, ela pode ser levada em vários ventos de doutrina. E é o que está acontecendo na face da terra.
que infelizmente, sei que tem muitas pessoas que não gostam muito do negócio, não, não pode estudar. Oh, mas se eu não estudar, eu vou chegar ao conhecimento como? Não tem como. É porque normalmente fala muito que não, é questão de revelação. Deus revela a palavra. Mas eu digo uma coisa, né? Deus nunca vai revelar o contrário daquilo que está escrito. E outra coisa importante, bem citada aí, tem pessoas que só esperam, vê pela fé dos outros. Né? Ela tem uma crença porque aprendeu de forma talvez errada, e ela tem aquela crença que ela acredita naquilo que ela aprendeu. Quando vem alguém que tem de fato base, estrutura bíblica, conhecimento que mostra dentro da palavra, aí ela cria um conflito. É aquilo que Paulo fala das fortalezas na mente, né? Porque a gente vai aprender um monte de coisa durante o tempo. Isso é um fato. Desde quando a gente nasce, a gente já vai absorvendo conhecimento. E continua aprendendo, né? Exatamente. Você já nasce num contexto religioso. Já tem isso já. Ou você nasce católico ou nasce evangélico. Entendeu? Então você já nasce, então você vai absorvendo já. Então Paulo fala que a palavra de Deus, a voz de Deus, aquilo que Deus fala, ela é poderosa para anular sofisma. O que são sofisma? Meias verdades, tudo aquilo que você aprende. Ou seja, o sofisma é a verdade misturada com o engano. É porque o engano ele nunca vai vir como engano assim. Ele sempre vai vir misturado com a verdade, ele fica ali, então absorve aquilo tudo, e ela não tem aquela questão de você analisar a Bíblia, né? Aí cria aquela fortaleza. Aí quando vem a verdade, ela se choca com aquilo. Se choca, é verdade. Se choca, aí tem resistência. Nesse mesmo cenário aí, entra aquelas pessoas que acham que não, Deus me revelou, Deus está me revelando, que não sabe decidir nem o que é o Espírito Santo, que não tem Bíblia, não aprendeu nada, não busca nada, acreditou em alguém que falou em algum tempo da sua vida, e acho que o conhecimento que ela tem está vindo de Deus, mas não se mobiliza nem prontifica a fazer nada. Exatamente. Então, é sempre bom pegar esse texto de João aqui, que João escreve. Olha que João escreveu antes do Apocalipse, hein? Lógico que as epístolas que João escreveu foi antes do Apocalipse, ou melhor, foi depois do Apocalipse. Ele escreveu o Apocalipse primeiro. Mas ele praticamente foi a última carta. Ele fala, ele resume e fala, olha, aquele que é de Deus nos ouve. Então ele está convidando o povo a dar crédito às epístolas, principalmente as epístolas são ensinamentos tão profundos e normalmente as pessoas não costumam ler as cartas. Não costumam ler. As pessoas veem, não, mas é tão difícil, mas não é difícil. Porque elas não querem gastar tempo. O problema, a dificuldade é que a pessoa coloca para ler, porque não se lê Bíblia como se, eu costumo usar muito isso, não se lê Bíblia como se toma sopa. A sopa você não sente nem o gosto, você joga uma goela baixa, até queima o céu da boca, né? Não, a carta você tem que ler, deixa que o Espírito Santo vai te conduzindo, lê, junta um versículo com outro ali, vai ligando, volta atrás. Não precisa ter pressa para ler. Se você ler com pressa, não entende nada. É verdade. E a linguagem hoje está assim, o tempo está muito corrido. Tem tempo para tudo. Agora, para ler Bíblia, tem que ler correndo. O tempo está muito corrido, a gente não tem tempo. A linguagem é essa hoje. É universal hoje. O povo não tem tempo para quase mais nada, gente. Aí acaba perdendo o quê? Perdendo aquilo que Deus colocou para que a gente aprendesse através da dedicação. Porque ninguém vai adquirir conhecimento se ele não busca ter. Não adianta, né? Não adianta tentar dormir de um jeito e acordar sábado no outro dia. Não existe, não vai cair do céu dessa forma. A carta ao Colossenses que Paulo escreve, vamos ler um texto aqui, no capítulo 2 de Colossenses. A carta aos Colossenses, o primeiro capítulo, ele apresenta Cristo. Ele já coloca Cristo no centro já. Colossenses primeiro? Capítulo 2. Capítulo 2, isso. Só pegando o contexto, que ele coloca Cristo no centro, como sendo o propósito de Deus, ele é o centro, a circunferência, Cristo é o cabeça, o senhorio. Aí depois no capítulo 12 ele vai falar tudo aquilo que está em oposição àquilo que ele explica no capítulo 1. Aí ele vai discorrer entre o capítulo 2 todinho para explicar que as pessoas se desviam do senhorio que é Cristo para se submeter a outras coisas. Né? Capítulo 2, versículo 6 em diante. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, enraizados e edificados e confirmados na fé, tal como fosseis instruídos, ou seja, ele menciona a instrução que ele deu no capítulo anterior, né, tal como vocês fossem instruídos, né, crescendo em ação de graças. Aí ele fala, no versículo 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar. Veja que ele coloca Cristo no centro, Cristo é o cabeça, vocês estão enraizados nele, na fé, confirmado na fé.
Aí ele vai e fala, vocês foram instruídos, aí ele fala, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia. Enredar é aquela ideia que se lança a rede, né? Como um peixe, que peixe não enxerga muito bem, ele é preso naquela rede ali, né? E as mesmas coisas, Paulo traz essa ideia, ó, cuidado que ninguém venha enredar você, se prender, fazer de você uma presa. Nesse né? versículo 8 ele explica de uma forma bem longa, né? Isso, com o quê? Com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme o quê? Isso é o que mais tem, tradição dos homens. Tradição do humano. Os homens criam as tradições e vão trazer em nome de Deus. Esse aqui é o problema. Que os cristãos, a maioria deles, né, ou seja, a maioria, são pessoas sinceras, que só querem fazer aquilo que eles acham que Deus quer. Ou seja, a vontade de Deus. Só que dentro desse meio caminho, esse percurso, sem conhecimento, sem instrução, eles acabam caindo nisso. É verdade. Às vezes vem trazendo, Deus, isso aqui é de Deus, aí vai trazendo tradições em nome de Deus, e isso acaba se submetendo e criando essa rede que Paulo fala, né? E eu não sei se você já percebeu que, na realidade, dentro do mundo do cristianismo, o cristão, ele copia muito, onde traz tudo isso aí. Eu vi alguém fazendo assim, eu vou fazer desse mesmo jeito. Isso aí. Tradição é porque alguém criou e vai passando de um para o outro. Exatamente. Até chegar. Então, isso, até mencionando aqui sobre o que houve no período da Idade Média ali, que foi trazendo para cá, né? Criaram o altar e imolava ali como se fosse o corpo de Cristo, né? Então, todas essas coisas foram trazendo de lá para cá, foi passando um para o outro. É verdade. E lembrando que sempre um sistema sempre sai de dentro do outro. Ou seja, a reforma protestante, que nós vamos falar já na próxima segunda, saiu de onde? Saiu de dentro da igreja romana. Saiu de dentro. Ou seja, parece que eu saí de lá, parece que resolveu muita coisa, né? Mas não adianta sair e trazer alguma coisa de lá. É verdade. Você vem trazendo alguma coisa de lá para cá, e um passa para o outro, e assim chegou até o dia de hoje. Então, sempre vem trazendo. É por isso que é bom estudar a era da igreja, rapaz. Nossa, é interessante isso. A era da igreja, você vai percebendo como que vai surgindo as coisas, como ela fala. Não, a pessoa bate no. Não, eu sou de tal segmento. Mas eu pergunto para você sabe como surgiu o segmento? Quem foi? Não sabe a história, né? A história, como exatamente. Foi criado, isso que é importante. Né? Chega simplesmente pegar, não, é assim e eu vou ter que submeter a isso. Não, tenha calma, tenha paciência, você é um cristão sincero, procura saber. Talvez você está dentro de uma tradição e você não sabe. Eu posso afirmar que se não só o cristão em si, que tem uma mania de copiar muito, o brasileiro, por exemplo. O brasileiro vê um cenário lá fora e viu que atraiu multidões ou pessoas, ou achou que foi algo legal, de repente você está vendo ele criando todo aquele cenário no ambiente que ele convive. E é interessante, você mencionou que quando os portugueses chegaram no Brasil, eles já trouxeram de lá o catolicismo romano. Já carregaram de lá para cá. E depois teve aquela guerra, que quando surgiu o protestantismo, tentaram de várias formas fundar a igreja também no Brasil. Não, eu quero também trazer para cá. Mas foi uma luta, aí houve uma guerra aqui no Brasil, porque o catolicismo romano impediu, de várias formas, o movimento protestante chegar. Foi depois de muitos anos depois que eles conseguiram fundar a primeira igreja aqui no Brasil. Para ver o alinhamento nem o direcionamento de Deus, não. Traz aquela copa, implanta, e outra coisa, você vê, se fosse algo de Deus, uma união, por que estava tendo guerra entre segmentos? Porque pessoas morreram aqui no Brasil a tentar fundar o protestantismo. Então, percebe nisso, onde está Deus nisso? Guerra para fundar a igreja? Tem alguma coisa de errado. Né? Depois que muita luta que o protestantismo chegou, e depois quando veio o protestantismo chegou muitos outros movimentos, tanto que o Brasil foi um dos últimos, porque a Europa já estava completamente tomada já pelo catolicismo romano, né, que dominou toda a Europa, porque a Europa hoje, o que é a Europa hoje, era o antigo Império Romano que caiu, né, que se tornou as nações. Então, de lá para cá, os portugueses não chegaram aqui e fundaram a igreja aqui, né? A primeira missa, como eles falam, né? Que catequizaram os índios. Também. Né? Então, o segmento veio tudo chegando para cá pelo Brasil. Então, as pessoas quando falam, não, eu vou seguir esse segmento, mas você já procurou saber quem fundou, por que fundou, quais eram as ideologias, né? O que ele pensou. Então, muitas tradições chegou. Quando você vai trazer para a Escritura, não tem nenhuma relação. Totalmente fora. Você pode pegar qualquer um desses, analise, chega em casa, poxa, eu vou anotar aqui, vou procurar na Bíblia. Aí você não vai achar. Não acho, não aí você vai achar, quando você vai pesquisar, você vai achar que foi fulano, tal ano, tal século, que criou essa ideia. É aquele cenário. Vou orar aqui no propósito, eu orei. E aí, Deus confirmou. E aí, executou, não deu certo. O mesmo, entra nesse cenário.
Sim, sim. Não deu certo. Depois da Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, a igreja praticamente ficou morta, né? Porque a igreja, porque a guerra tomou o mundo todo, né? Uma guerra mundial, então as igrejas estavam vazias. A igreja estava muito desfalecendo, as igrejas não tinham como congregar Não tinha mais. força, não tinha. Aí que surgiu um movimento de avivamento. A ideia era boa? Sim, mas infelizmente tomou o rumo errado. Tomou uma direção Aí totalmente surgiu errada. esses movimentos, tudinho que nós temos hoje a partir daí. A ideia foi boa? Sim, mas é aquela questão. Às vezes o entendimento, a luz que Deus dá, às vezes você mistura com algumas coisas e acaba surgindo as tradições humanas dentro de um pensamento que Deus tem colocado. A igreja precisava sim do avivamento no final quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Porque o mundo todo estava praticamente destruído por causa da guerra. Isolada, né? Então precisava mesmo de um avivamento, mas quando surgiu os movimentos, com a ideia boa, passando pela consciência do homem, que o homem tem um coração enganoso, muitas vezes ele faz as coisas achando que é assim, esse caminho e tal. Então Jeremias 17:10 fala que o coração do homem é enganoso, quem pode sustê-lo? Não é? Ou seja, então só meu Deus pode perscrutar o coração do homem. Verdade. Então o homem tem que ter um pouco de sabedoria para poder discernir o que vem na cabeça, o que vem no coração, para ele não colocar tudo para Deus. Não, é Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. É por isso que a Bíblia é a luz, para iluminar todo o caminho de trevas, né? Aí, ó. Tradição dos homens conforme os rudimentos do mundo. O rudimento do mundo é tudo que você aprende. Né, no cenário do mundo, como você cresce, rudimenta tudo, você fala de primeiros ensinamentos. Aí, vírgula, rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Você vê que Cristo está de um lado e isso aqui está de outro. É verdade. Está em oposição. Né? Olha aí, versículo 18. Ó. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, juízes. Né? Pretextando o quê? Humildade. Qual o pretexto dele? Para poder. Olha que no capítulo 1 ele coloca Cristo como cabeça. Então ele traz agora para falar, para cuidado, vai surgir pessoas assim, né? Vai vir pessoas assim e tal, e vai fazer de você presa, vai vir você sobre árbitro, sobre juiz, para governar com você. Como que eles vão fazer isso? Pretextando que humildade. Olha, é verdade. Sou muito humilde demais. Então... É. E culto dos anjos, tem aqueles negócios, não, eu estou vendo um anjo. Aí, tipo assim, aí a pessoa que é leiga fala, mas se ele está vendo um anjo, eu não estou vendo, então, ele é homem de Deus. Tem alguma coisa com ele que não tem comigo. Se ele está vendo, é porque eu sou pecador. Se ele está vendo um anjo, né? Esse cenário, eu vivenciei um tempo nesse cenário que foi uma coisa que eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Entendeu? Então, esses são os mecanismos que as pessoas utilizam, vírgula, baseando-se em visões. Isso tem muito. É o né? que Então, mais não precisa tem. nem falar isso. Tem muito, eu vi isso, eu vi aquilo e tal. Se a gente for entrar aqui num detalhe, meu Deus, na prática que a gente consegue ver hoje aí na Terra, é uma coisa fora do comum, né? Essas visões. Tem que tomar visão. Visão, esse negócio de culto de anjos, culto é como que o culto está cheio de gente, aí a pessoa começa a falar que tem anjo também cultuando. Não, tem anjo aqui, tem anjo ali, tem anjo cá. Entendeu? Um que vê. Na maioria das vezes. É o único que vê. Tipo, se a pessoa quer ler, não, eu sou pecador, é homem de Deus, então eu tenho que confiar, eu tenho que seguir, eu tenho que se submeter, porque se ele está vendo um anjo, eu não estou vendo, meu irmão, alguma coisa está de errado comigo e ele está perto de Deus, né? E quando alguém diz assim, não estou vendo um anjo, gera um avivamento emocional. Isso que meu tá o problema. Deus do céu. Baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça. Verdade. Da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, o cabeça é Cristo. Paulo volta aí, não retendo a cabeça que é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Paulo então, primeiramente tem que submeter o cabeça que é Cristo. Ou seja, qualquer um, né, tem que estar também sob a orientação, sendo que Cristo é o cabeça dele também. Não tem esse negócio que Cristo está ali em um canto, ele está aqui, não, aqui eu que falo isso, não. Ele também tem que estar alienado no cabeça que é Cristo. Porque ele também, ele é líder, mas ele também é o quê? É uma ovelha. Se submeteu a Deus, vai bem. Pode acreditar. Infelizmente. E não retendo a cabeça, que eu já li aqui. Então, vamos andar um pouquinho aqui, já estamos finalizando. Vamos voltar aqui a Apocalipse rapidamente. Tem mais uns textos aqui, não quero finalizar isso aqui hoje.
e não ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição. No caso, a idolatria, que eu mencionei, que estava acontecendo muito na Idade Média, né? E comer as coisas sacrificadas a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrepende. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Veja que como Cristo falou aqui em Mateus, aqui, ó, a respeito dessa mulher, também simbólica, é uma mulher simbólica. Mateus 13, versículo 33. Vou falar rapidamente para a gente estar encerrando, né? Mateus 13, 33. Mateus 13, 33. Depois daquela parábola, né, que nós falamos do joio e do trigo. Isso. Está na mesma. Aí, ó. Disse-lhes outra parábola. Mateus 13, 33. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Eu sei que talvez pode ter algum instruído, que já estudou teologia, pode falar que alguns teólogos ensinam que isso aqui, o fermento é algo positivo. Só que em nenhum lugar da Bíblia o fermento é mencionado como coisa positiva. Eu concordo com o que você está falando. O fermento aparece ali em Êxodo 12, 13. Capítulos 12 e capítulo 13. Onde o fermento, quando Deus ele vai anunciar as festas de Israel, a primeira festa é as festas dos pães ázimos. Né, que fala bem assim, ó, tirai por 7 dias o fermento de vossas casas. Por quê? Porque com mão poderosa eu vos tirei da terra do Egito. Ou seja, quando eles tiravam o fermento de lá, o fermento significa orgulho, para que eles não se orgulhassem. Por quê? Não, porque foi eu que tirei vocês do Egito, com as minhas mãos fortes, poderosas, para eles não falarem, não, nós saímos com a nossa força. Né? Foi com nossas obras que nós temos lá. Eu falei, não, foi eu com mão poderosa. Então, é para eles lembrar, tirando o fermento, é para vocês tirar esse orgulho. Não, foi eu que tirei vocês de lá das mãos do Egito, né? E tem mais um aqui, Mateus 16. Sempre é bom estar percorrendo a Escritura, né? Mateus 16. Fique atento aí, meus queridos irmãos. Mateus 16, versículo aí, 5. 16. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. E Jesus lhe disse: vede, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriram entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão, nós trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda que vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os quais 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhe dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina. Verdade, dos fariseus. Então, a doutrina dos fariseus é a mesma coisa de lá, porque os fariseus eles tomavam a lei e falavam que nós somos salvos porque nós guardamos a lei, sendo que a lei, Paulo já explica em Romanos, em Gálatas, que a lei veio para avultar a ofensa, para dar nome ao pecado, para poder eles perceberem que eles eram tão pecadores que não conseguiam guardar a lei. Né? Então eles tomavam aquilo como salvação por obras. Não, nós somos salvos por essas obras. E não é nada né? Da mesma forma que Deus falou: tire o fermento de vossas casas lá em Êxodo, porque foi eu salvei vocês do Egito, eu libertei vocês do Egito, não foi para suas obras. Jesus vem e toma para cá de novo o fermento de novo, fala, cuidado com a doutrina dos fariseus e saduceus, porque eles tinham essa ideia que eles são salvos pelas obras deles, as obras da lei, que eles batiam tanto na tecla, não tinha nem como para explicar um pouco como que surgiu o judaísmo, mas em outra ocasião, se Deus assim permitir, a gente entra. Então, o fermento, ele entra com essa questão de negativa, né? Tanto é que 1 Coríntios 5, versículo 6 e 7, Paulo também menciona, cuidado que o fermento, um pouco de fermento leveda toda a massa. É verdade, sempre então, tá alertando. Né? Então, essa doutrina ela foi muito prevalecente na era da Idade Média. Salvação por meio de obras, foi muito prevalecente. Então, quando Jesus disse que essa mulher, ela esconde essa medida de farinha, o fermento na medida de farinha, sendo que a farinha veio do trigo.
E nós somos, cada cristão é representado também por trigo. Trigo, é verdade. Né, que uma vez que nós seremos passados pelo moinho, até se tornar uma fina flor de farinha, né, para formar um pão para ser levado a Deus. E essa mulher fez o quê? Escondeu essa medida de fermento. No caso, nessa época, essa mesma Jezabel que Jesus menciona lá, essa mesma doutrina que penetrou aos poucos até se tornou essa grande massa levedada, a doutrina por meio de obras humanas, que foi tão pregada no período da Idade Média, que começou do 5º século até o 16º século e prevaleceu durante 1000 anos, né? Durante 1000 anos, e assim corrompeu toda a massa. Então vamos ler esse final para a gente finalizar. Então essas doutrinas de lá prevaleceram ainda. E se você for observar, evangelista, professor, esse fermento está em muitas pessoas que pregam a palavra também, tá? E o Novo Testamento fala tanto disso, né? Tem alguém que disse, olha, eu passei a mão e eu curei alguém. É complicado. Aí tem aí, eu matarei, deixa eu ver, versículo 22. Eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, ou seja, com essa doutrina, com essa mulher, essa igreja medieval que trouxe essas doutrinas, né? Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, ó, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Não tem como entrar aqui por causa do tempo, mas nesse tempo surgiu muitas coisas ocultas de Satanás, doutrinas pesadas mesmo, né? Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás, e as conduzirás a pedaços, como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, mais uma vez, ele relata as heresias, as falsas doutrinas que iam surgir, e ele dá um alerta. Ao que vencer essas doutrinas, ao que perceber essas doutrinas, essas falsas doutrinas, e ao que vencer elas, né, vai ter galardão. Ou seja, Jesus vai compartilhar os reinos, nós vamos, os vencedores logo, vai ser repartido os reinos, e nós vamos reinar com Cristo durante esses 1000 anos. E quando ele fala aqui da estrela da manhã, não tem como explicar agora, né, mas é um título que foi dado a Lúcifer no princípio, né, estrela da manhã, por isso que ela é chamada de estrela da alva. Lúcifer, a palavra luz significa estrela da manhã, ou estrela da alva, que a luz vem do latim. Então foi um título que ele teve durante um tempo. Ele era um regente, que até então os reinos por herança era de Cristo. Sim. Ele apenas estava temporário mesmo, mas ele usurpa, quando ele caiu, ele usurpa. É por isso que lá no deserto ele fala, ó, todos esses reinos foi tudo entregue a mim, lembra? Sim, foi tudo entregue a mim. E eu, se você prostrado me adorar, eu te darei. Você não precisa passar pela cruz, porque os reinos eram dele, como galardão. Após a ressurreição, ele ia herdar todos os reinos, conforme está lá em Salmo, capítulo 2, versículo 7. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Então as nações eram dele por herança. Lúcifer era um regente, só que ele usurpou. Quando ele caiu, ele usurpou os reinos, né? Ele sabendo que os reinos de Cristo por herança, após passar pela cruz, o sofrimento e ressuscitar, ele ia herdar como galardão, né, os reinos da terra. Por isso que ele fala, você não precisa passar pela cruz. Se prostrado me adorares, eu te darei os reinos, que a minha for me entregue, então eu posso te dar. Então essa estrela da manhã é um título que é dado a Cristo também, né, porque ele é o verdadeiro herdeiro de todas as nações. E ao vencedor, ele vai também compartilhar esses reinos, e ele fala, com o cetro de ferro as regerás. Então, mais uma vez, todo aquele que vencer essas doutrinas, nós temos sempre falado aqui, que Jesus está sempre alertando, vai vir isso, é aquele que vencer vai ter galardão, e o que não vencer, infelizmente, não vai herdar nenhum galardão. E deixei um alerta para quem anda desapercebido, achando que o inimigo, ele está tranquilo, não vai até você, não vai te incomodar. Na verdade, o ser humano, ele tem que despertar, principalmente os cristãos. A nossa vida, a nossa guerra, ela é espiritual. E em todo o tempo Deus chama a nossa atenção, mas tem gente que é muito desligado. Tem pessoas que é muito desligado, principalmente no mundo do cristianismo. Então, meus amados irmãos, fique atento a essas coisas, ciladas,
né? E procura ter curiosidade todo o tempo de alguém está pregando, vou lá na Bíblia. Não precisa ter confronto, né? Você não precisa conflitar ninguém. Não. Simplesmente ver se de fato a pregação é verdadeira, o contexto está falando, o que está na Bíblia. É porque hoje tem muitos pregadores, mas poucos que falam do Evangelho. Essa aqui é a verdade. Tem muitos cantores, mas poucos que adoram a Deus. Então nós temos que ir por essa linha. A nossa guerra é espiritual. E foi aí bem explicado aí, né? O programa de hoje aí, sobre essas coisas que vêm acontecendo na Terra. E nós temos que ter o desconfiômetro todo o tempo. Sim, o crente ele tem que ser igual a águia, né? Tem que ser. Tipo assim, ninguém é obrigado a se submeter a nada. A pessoa tem isso, ninguém é obrigado a se submeter a nada. Ninguém. Não, é porque não. O falar final é a Bíblia. É verdade. Principalmente as epístolas, que é o ensinamento final, é o desdobramento dos evangelhos, os 4 evangelhos, é o desdobramento dos evangelhos, por isso que é o falar final, é o falar apostólico. E chamando a né? atenção aqui para os crentes, que muitas vezes, aqueles que dizem assim, eu vou sair um pouquinho da graça, porque eu não consigo ouvir tais coisas, eu vou ter que defender o Evangelho. Não, Jesus não precisa de defensor. Né? O Evangelho por si, ele já se aplica, já se defende, ele já disciplina. Então, Jesus precisa de adoradores, que procuram estar com ele todo o tempo, honrando, sendo estrutura, a não ser envergonhado, mas que você possa não conflitar com o seu irmão. Se você discorda de alguma coisa que o irmão pregou, falou, deixa para você. Né? Ore por ele. Tipo assim, você vai analisar se está de acordo com a Bíblia e fica... Eu vou absorver aquilo que me edifica. Exatamente, eu ia falar isso agora. Você vai absorver. Eu vou absorver para mim aquilo que me edifica. Aquilo que eu vi que não tem base bíblica, amém. Exatamente. Glória a Deus. Estamos chegando aí no final de mais um lembrar programa, aqui, né, pastor, mais uma vez, pessoa que está chegando agora, a convidada teve um imprevisto, né? Foi muita correria, a gente até tentamos buscar ela, mas o esposo dela teve que trabalhar, não pôde participar da reunião, e ela teve que ficar lá, ela ficou presa um pouco na reunião, não conseguiu vir, inclusive ela pediu para pedir perdão aí. Aos irmãos aí, né, aos irmãos que não pôde vir, né? Infelizmente, ela estava muito querendo a fim mesmo de vir, né, mas infelizmente ela tem um compromisso lá que ela trabalha praticamente na obra lá, então ela tem um quadro lá que ela trabalha na igreja, né? Então ela teve reunião hoje, o esposo dela ia ficar, mas o esposo dela teve que trabalhar, então um dos dois tinha de ficar na reunião, né? Que ela também faz parte da liderança, então não deu tempo, infelizmente. Ela pediu perdão aí, desculpa pela ausência dela. E o Norberto também ficou preso no trabalho dele. O trabalho dele é muito movimentado, né? Exigiu muito. Infelizmente aí não poderam vir, mas o programa nós estamos aqui tocando e estamos já encerrando. Pedimos desculpas aí alguns transtornos, que sempre tem mesmo, né? Agradecer, né? Nosso programa é ao vivo, né? Então esses imprevistos acontecem, tem como a gente ter que... Né? Tá bom, pessoal, a cantora não deu para vir hoje, tá? Mas não foi por esforço dela, fez de tudo, mas compromisso no ministério lá, teve que segurar ela um pouquinho, não deu para ela estar aqui hoje, tá bom? Agradecer a todos vocês aí que estão conosco aí, né? Hoje teve um público até bom, né? Glória a Deus. Continue, pessoal, aí colaborando com o programa, né? Divulgando, compartilhando em grupos. Tem muitos grupos no Facebook, né? Muito bom que atrai as pessoas, né? Ajuda, né? Outros grupos de ministérios, né? Vai compartilhando e você está evangelizando fazendo isso, né? Verdade. Você está contribuindo pela obra de Deus aí, tá bom? Deus abençoe vocês todos aí. Da minha parte eu finalizo aqui, né? A irmã Mara tá aí hoje, a irmã Mara, rapaz, tá devendo nós né? Tá aí conosco aí. Missionária Silva, como sempre, está aí colaborando conosco. Aí, meu povo. Andressa, né? Sumiu aqui. Tem um rapaz aqui, porque ele falou que eu vou participar hoje do programa, que ele trabalha no dia de segunda, ele falava que eu não pude participar, mas eu vi que ele aqui, ó. Glória a Deus. Tá aí. Que Deus abençoe sumiu a todos os irmãos aqui que estão nos acompanhando, amém? Você que parou aí, deu atenção para esse programa, guarde aí essas palavras e transmita. E você aproveita aí e alcança mais pessoas aí através do compartilhamento. Amém? Genilson, meu irmão, meu irmão chegou aí. Deus abençoe, amém? Glória a Deus, tá bom? Deus abençoe a todos vocês aí. Perdi os nomes aqui, eu ia falar o nome do rapaz lá para dar um crédito para ele, mas sumiu os nomes aqui, mas amém. Amém, professor? Amém. Deus abençoe a todos aí mais uma vez. Segunda-feira que vem nós estamos aqui, e amanhã vai ter a reprise da gravação, né, Moacir? Amanhã vai ter a reprise.
Quarta-feira vai ter reprise, né? De volta o programa. O pastor Vanderlândio, não é isso? Exatamente. Então vai ter a reprise. Exatamente. Vai estar de volta aí para fazer a gravação, que não ficou muito boa, né? Lembrando que nós ia até subir para o YouTube, mas teve alguns problemas técnicos. Aí ele vai trazer de novo aqui os convidados. O Bernardo vai estar aqui também com o Moacir. Né? Isso. Sua conexão aqui com o Moacir Lopes. E a sua conexão é aqui, quarta-feira de volta aí, tá bom? Deixa um abraço aqui para o nosso... Coinonia, né? É isso, o podcast Coinonia do pastor Jonathan. Exatamente. Estreia essa semana, né? Sexta-feira. Sexta-feira. Toda estreia é muito bom, marcante. Toda estreia é marcante. Esperada. Né? A todos os irmãos em Cristo aí, deixo o nosso abraço aí, que Deus abençoe. Obrigado aí, a equipe da TV Linhares, que tem desempenhado aí a estar conosco, preparar todo o material para que nós possamos fazer uma grande transmissão para você que está do outro lado. A todos aí, a todos os irmãos em Cristo, deixo o nosso abraço. Lembrando que amanhã, povo de Deus, temos aí culto de ensino às 19h30 no Ministério Nova Israel. E vocês são nossos convidados, amém? Um forte abraço a todos. Lembrando que vai subir para o YouTube, para quem quiser revisar lá, né? que praticamente é uma aula, né? Então, uma aula, verdade. Para poder absorver mais um pouco. Deus abençoe a todos. Deus abençoe e tenha uma ótima noite. Um forte abraço. Fica na paz. Amém. Deus abençoe.